Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 12, que diz assim: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Amém. Glória a Deus. Amados, eu quero nesta manhã destacar 3 coisas desse texto que acabamos de ler. A primeira coisa é que este homem estava leproso. Lepra, né? Lepra, infelizmente, é uma doença que hoje pode até ter um certo controle, não sei se já tem uma cura, mas me parece que não, né? Mas tem um controle. Mas antigamente era terrível. A pessoa que tinha lepra, ela era totalmente separada, ela era discriminada, ela era afastada do convívio, ela morria sozinha, isolada, para não contaminar outras pessoas, né? Então esse homem ele estava condenado à morte, condenado à solidão, condenado a um fim terrível. E quantas pessoas hoje estão assim? Quem sabe você está passando por uma situação que você se vê assim, no cativeiro, se vê condenado a uma situação que você não consegue mudar, porque aqui era uma situação que esse homem não conseguia mudar, não tinha como ele fazer nada. Ele não tinha poder nenhum para ser curado, não tinha médico que pudesse curá-lo. Então, era uma situação de impossibilidade humana, não é? E é isso que eu queria falar para você. Quantas vezes passamos por situações de impossibilidade humana, de impotência total da nossa parte, e é exatamente nesse momento que nós precisamos vir para Jesus. E este homem faz a coisa certa, ele vem para Jesus. Ele vem para Jesus. Você está passando por isso, por uma situação de impossibilidade humana, de impossível para você, venha para Jesus. Ele pode mudar essa situação. Ele pode fazer com que as cadeias sejam destruídas e você seja livre e você saia desse cativeiro. O caminho é: venha para Jesus. Essa é a primeira coisa que eu quero colocar. A segunda coisa é que quando ele chega, ele se prostra. Jesus, né, ele coloca aqui e fala assim: ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ou seja, ele se humilhou. Ele se rendeu completamente. É o segundo passo. Precisamos nos prostrar diante daquele que é mestre, diante daquele que é soberano, diante daquele que tudo pode. E esse homem se prostrou. Ele se prostrou diante da pessoa certa. Ele não se prostrou diante da tristeza. Ele não se prostrou diante das drogas. Ele não se prostrou diante da prostituição. Ele não se prostrou diante de demônios. Não. Ele se prostrou diante de Jesus. Ele não se prostrou diante dos problemas. Ele se prostrou diante de Jesus. É essa outra coisa. Nós precisamos nos prostrar diante da pessoa certa. É diante de Jesus que nós temos que nos prostrar. Mas muitas vezes a gente se prostra diante dos problemas. A gente se prostra diante das situações. E é por isso que elas não são resolvidas. Então, quem sabe quanto tempo você vem prostrado diante do desânimo, da depressão, do problema, e não tem se prostrado diante do Senhor. Então venha se prostrar diante do Senhor. E a terceira coisa que me chama a atenção também é quando ele fala: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Primeiro ele fala Senhor. Senhor, ele reconhece a soberania de Deus, o comando. Senhor é quem manda, Senhor é o governo. Ele reconhece e depois ele fala: se quiseres, pode purificar-me. Ou seja, Senhor, o meu desejo é ser curado. Eu quero a minha cura, mas tem a tua vontade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E ele suplica, né? Aqui fala que ele suplica, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Com certeza, depois de todas essas atitudes maravilhosas deste homem, o Senhor estendeu a mão para ele, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Por quê? Porque esse homem teve uma atitude de humildade, uma atitude de prostração diante do Senhor, de reconhecimento da soberania de Deus e da sua pequenez, né? Porque ele sabia que ele não podia fazer nada por ele, mas ele sabia que Jesus podia, tanto sabia que veio para Jesus. Então está aí uma grande lição para nós, né? Que você tome essa lição e tenha as mesmas atitudes que esse homem teve, que com certeza você terá o mesmo resultado. Jesus, sim,
tocou neste homem, porque eu creio que ele também tocou em Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe sua família, que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor abençoe as nações. Pastora Venha, Goiânia, Goiás.